Escrever fanfics é terapêutico pra mim. Primeiramente, o que são fanfics? Vamos precisar que a caveira do contexto nos explique. Meu caro padeiro, venha e nos dê a sua sabedoria de trigo, por favor. Certeza que era sobre os Beatles. Saber que minha saga amada nasceu de uma fanfic de Harry Potter foi um choque enquanto eu pesquisava sobre. Até imagino qual foi o chip, por conta dos protagonistas Draco e Gina, no máximo Hermione. De qual eu tô falando? Os Instrumentos Mortais. E isso é um problema? Na real, não. O 5 Tons de Cinza é fanfic de Crepúsculo, por exemplo, só que o porém é que nem toda fanfic é boa e piora quando fazem adaptações cinematográficas. Mas já falaremos sobre isso. Agora que sabe o básico, me acompanhe até meu quarto e... Ian Beckham? Por que começou a chover do nada? Que qualquer frouxo é esse? E esse Starbucks na minha mão? Capítulo 1. Quando não queremos aquela limitação da obra original e queremos uma realidade alternativa. Ainda bem que não é o Goulart, eu ficaria com muita vergonha. E se quer entender por que, vai no Spirits Fanfics e vai na conta Orbit03. Boa sorte! Lembra que eu falei que nem toda fanfic é boa? Durante anos, existe um clichê hétero de, por exemplo, eu com meu coque frouxo vou no Starbucks e acabo esbarrando acidentalmente no meu ídolo, seja do One Direction ou algum personagem fictício como eu citei anteriormente. Draco ou, pros atuais, Michael Afton. Depois disso, vem outros clichês, como irem pra um lugar e ter só uma cama, por exemplo. Além de melhores amigos e um dos dois nutre sentimentos secretamente. Os dois se odeiam, mas tem mais fogo de balão de querer se pegar. E existem outros também, né? E boa parte tem um bad boy. Oh my god, I burned the scratch. Confesso que é o meu favorito, definitivamente. Isso foi bem empolgante demais. Desculpa, que definitivamente o Scratch, assim, é o melhor bad boy dos tempos atuais, na minha opinião. Que eu preciso muito comentar sobre isso em roteiro, apenas sobre isso, mas vamos voltar ao foco. E o da toalha que cai acidentalmente na frente da protagonista. São tantas camadas. Isso quando não viram livros que seguem o mesmo clichê e acabam se tornando obras medíocres até demais. Que só entendi atualmente, mas vamos por partes. Tendo essa base do clichê hétero que eu falei, e que geralmente faz sucesso, isso se encaixa mais nas protagonistas originais, criadas e imaginadas puramente por quem escreveu. Agora, quando vamos para os chips... Aqui tem vários clichês, como nerd popular, enemies to lovers, que é dos inimigos que eu falei, e podem ser tanto gays, sáficos, lésbicos, héteros e aquilianos. Em uma explicação breve, sáfico e aquiliano são respectivamente relacionamentos lésbicos e gays entre pessoas que não necessariamente são lésbicas ou gays, sejam os dois ou apenas um deles, por exemplo, mas que estão se relacionando entre si, entendeu? Tipo, por exemplo, Steve Harrington, que é bi, e o Ed Manson, que é gay, né, assumidamente, e eles estão em relacionamento, então, relacionamento aquiliano, por exemplo. Se eu me relacionar com a Robin de Stranger Things, que é lésbica, seremos um casal sáfico, entendeu? Pra exemplificar pra vocês. O mesmo se aplica, como eu falei, no aquiliano, mas entre homens. Tendo esse contexto, e eu já falo assim, logo de cara que eu usei a Robin de exemplo, mas ela não é minha crush fictícia, tipo, no máximo seriam meus melhores amigas. Mas eu usei ela de exemplo porque eu diria que de lésbica que tá mais em alta nos tempos atuais que eu saiba, então por isso que eu usei ela de exemplo aqui. Mas vamos voltar aqui ao foco. Tendo esse contexto, né, como eu falei pra vocês, conseguem imaginar as inúmeras possibilidades e o que mais tem é fanfic gay e lésbica de K-pop. Eu me incluo nesse balaio porque se não fosse por isso eu nem estaria aqui escrevendo roteiros. Mas tem fanfic de filme, livro, série, anime, jogo, tudo depende de quem escreve. Seja uma forma de seguir para uma rota alternativa ou algo totalmente original, usando apenas personagens já criados.
E eu vou me usar de exemplo aqui, já que são 10 anos nesse ramo, ou até um pouquinho mais, tipo, no máximo 11 anos, nesse mercado, vamos dizer assim. Eu comecei a shippar Clive, Claire Redfield e Steve Burnside de Resident Evil. Fiquei inconformada que ele morreu e a Claire ficou sofrendo. Então eu criei toda uma história em que ela o encontra 20 anos depois. Porém, nesse meio tempo, eu comecei a shippar Cleon, né? E tem até um vídeo explicando melhor sobre o contexto de como isso aconteceu, claro. Que o chip, né, é que é da Claire e do Leon Kennedy, do Resident Evil. E a história tomou um outro rumo. Eu segui a ideia alternativa que deu continuidade direta dos acontecimentos dos filmes em CGI dos jogos, tanto do relacionamento dos personagens entre si quanto de suas personalidades. Mas com o passar do texto, foi evoluindo e foi mudando sozinho. Que até uma fala que, quando tava jogando Alan Wake, aconteceu, que ele fala que quando você desenvolve muito bem uma história, que você precisa fazer isso, do contrário a história morre, e a Alice morre também, só que, né, o contexto, também tá falando isso, é como da Alice, mas tudo bem, que quando a história é bem feita, ela cria vida própria. Então quando eu falo que o texto foi evoluindo e mudando, é porque é verdade, é como se você estivesse criando um mundo e esse mundo estivesse tendo suas próprias regras, suas próprias leis, suas próprias formas de acontecer e de uma coisa acontecer em cadeia também, que o Alan Wake fala isso no jogo, né, na cutscene que tem ali. E isso é muito verdade, cara, assim, é difícil de explicar isso pra alguém que não escreve, mas é como se você estivesse criando algo de verdade, do zero, e isso passasse a ter vontade própria. Praticamente isso. E você apenas se torna um espectador daquele acontecimento, entendeu? Então é uma parada meio louca quando você para pra pensar. Mas isso é quando você se dedica a fazer aquela obra. Do contrário, se você tem uma visão mais distante, você não vai ter essa experiência, entendeu? Mas se você é um escritor mais Alan Wake das ideias, entendeu? Ou um escritor médio, você vai ter essa vivência. Mas vamos voltar aqui. Por outro lado, eu quis expandir o meu novo chip, né? E seguir para um caminho diferente. Foi aí que eu descobri o World Building. E eu decidi criar o meu. E o que é um World Building? Em tradução literal, construção de mundo. Um exemplo bem atual e hypado é o Game of Thrones, que atualmente está em House of Dragon. Basicamente, o World Building é você criar um universo inteiro do zero e depois criar sua história em cima dele. Como em Game of Thrones, né, que as estações duram anos e se passa em um mundo medieval, tem dragões, toda uma geopolítica monarca e quem tá com o trono principal que governa os outros reinos, e a treta toda é justamente de quem vai estar no trono principal e as suas implicações e responsabilidades, todas essas coisas. E tem toda uma construção por trás das terras, das criaturas, idiomas. É realmente um mundo completo que ainda está em desenvolvimento. Outro exemplo também que eu posso utilizar disso é justamente Elden Ring, que também tem um baita world building, uma história ali por trás e todas as coisas. É uma coisa realmente muito, muito legal. House of Dragon, por exemplo, se passa 100 anos antes de Game of Thrones, se bem me lembro. Isso explica sobre a família Targaryen, que por direito, assim, merece o trono, mas que foi formada majoritariamente por Ashley e Andrew. Para quem pegou referência, estamos aí, mas para quem não pegou referência, por incesto. Até chegarmos no rei louco que precisou ser tirado do trono e outra família assumiu o seu lugar, com outro plot de incesto, mas ficaríamos 500 anos para falar sobre essa saga e seus livros que são maiores que um PC gamer normal. Outro world building incrível é o de Star Wars, que todo mundo conhece, além de Senhor dos Anéis, que inclusive tem esse iceberg disso, que quem sabe um dia eu faça, né, porque mais detalhes. O ponto é que eu usei de uma criação totalmente original, baseado em Game of Thrones e Star Wars, usando os personagens e o enredo de Resident Evil,
pra criar esse universo da fanfic Cleon, que eu decidi fazer. E por que essas 3 obras? Star Wars pela ideia de império e fascismo, tem Game of Thrones pela conspiração em torno do poder, além dos irmãos gêmeos que tem ali, só que no meu caso não são gêmeos realmente, mas detalhes que comandam tudo. Porque em GOT tem os gêmeos, que são realmente gêmeos, que é a Cersei e o Jaime Lannister. Na minha obra, né, quem comanda tudo, como eu falei, que não são gêmeos realmente, que são a Alex e a Albert Wesker. Inclusive, isso me fez pensar na Ashley, não, na... Nossa, que eu falei Ashley, não da Layla e do Andrew, mas lembrei da Ashley do Resident Evil 4. Momentos. Mas isso me fez pensar na Alexa Ashford e no Alfred Ashford, de Resident Evil Code Verônica, que o Steve aparece e o plot gira em torno desse trio, sabe? Eles têm uma relação meio esquisita, no caso, os gêmeos, e eles são loiros com ideais ultra eugenistas, pra não falar ideais de bigodinho, entendeu? Até porque eles foram criados com esse contexto, não apenas eles, mas também os Wesker. Mas aí são outros 500, são muitas fanfics, são muitas fofocas que teria que reservar um vídeo apenas sobre isso. Mas vamos voltar aqui ao foco. E de Resident Evil, por que eu escolhi Resident Evil? Porque a saga de jogos é sobre eugenia, conspiração, virologia, micologia e parasitologia, além de corrupção em torno disso, além da questão de mercenarismo quanto a armas biológicas e coisas desse gênero. Então, assim, são muitas camadas. Por meio disso, eu tomei a liberdade de criar bastante em cima dos personagens, dar outras camadas pra eles e até mesmo dar uma outra visão sobre vilões. Fanfics dão essa liberdade também, tanto que Draco e Harry Potter é vilão, mas nas fanfics os fãs o tornam o protagonista ou o par da Hermione com ainda mais camadas, explorando a relação que ele tem com o pai dele, a relação que ele tem com a mãe dele e toda aquela carga que ele tem por trás dele. Não cheguei a ler as fanfics, mas sim as sinopses, e sinopses essas, né, que os fãs leram e comentaram também sobre. Existe também a possibilidade de fazer histórias que se passam na nossa realidade cotidiana, como por exemplo Sean Beck, que é do Beck no Channel, do EXO, cantores de K-pop, sendo alunos do ensino médio, que são melhores amigos e descobrem sentirem algo um pelo outro, e na vida real eles realmente são melhores amigos ultra grudados, juro, assim, se você parar pra ver eles em algum momento, você para pra pensar, tipo, será que eles são namorados? Mas não, amores, eles são melhores amigos, é que eles são realmente muito grudados. Claro que existem problemáticas, como por exemplo, ser uma fanfic e tomarem liberdades até demais quanto a essas fanfics, sabe? Tipo, virando uma libertinagem e fazendo plots literalmente criminosos com romantização de coisas que deixam perturbado até o capeta. Boatos que o Joaquin Phoenix passou 5 minutos ou 3 no tag Rene Graham pra fazer o personagem. Eu mesma, na minha adolescência, eu fiz uma fic super problemática no auge dos meus 17 anos, que me rendeu ban na plataforma anos depois. E hoje eu entendo perfeitamente, mesmo sendo, entre aspas, famosinha com aquela história. E, assim, eu não tinha limite nenhum, cara, sabe, assim. E quando eu paro pra pensar hoje, eu falo, cacetada, velho. Sabe, seria algo típico de TikTokzinho mesmo, que você fala, meu Deus, você quer ajuda de um psicólogo, more? Algo assim. Existiam fics que eu amava, que eram Imagines. E eu tenho orgulho em dizer que eu fui a criadora de Imagine Gay. E como isso surgiu é ainda mais cômico, porque eu li o Magic, até lembrei de quando os Beatles, acho que se não me engano foi o Paul McCartney, ele sonhou com uma música, ficou perguntando pra todo mundo sobre essa música e tipo, de que raio de música você tá falando? E aí quando ele tocou, os caras falaram tipo, cara, essa música não existe, você acabou de criar ela. E aí tipo, blow, foi algo nessa energia, porque assim, ele é uma Magic,
E sabe-se lá de onde eu tirei que era o Imagine Gay. Jikook, pra quem não sabe, é um chip dos idols do BTS, Jimin e Jungkook, tá? E assim, eu tentei reler essa fanfic, né? E eu nem shippava eles dois, porque eu shippava Vkook, que era o Taehan, também do BTS, com o Jungkook. Só que eu gostei da história, né? Então eu queria reler, né? Como eu disse, eu não shippava eles e tudo, mas lá fui eu. Só que essa fanfic, eu não sei dizer porquê, eu nunca vou saber dizer essa resposta pra vocês. Ela tinha sumido. E aí, por conta disso, eu decidi criar, né? Vejam só, o Imagine Gay. Que no caso, você é o protagonista, você que está lendo a história. E está num relacionamento homoafetivo com o idol da história. E foi muito doido, sabe? Quando eu paro pra pensar nisso. Ainda mais que o Imagine Gay que eu resolvi fazer, como eu falei, porque eu não consegui achar essa história, foi que o personagem que fazia parte, né, desse Imagine Gay seria o Jungkook, entendeu? Acho que essa história tá em pé até hoje, eu não tenho certeza. E o que é um Imagine, né? Eu expliquei brevemente, mas explicando aqui melhor. É uma história de uma fanfic, né? Você já sabe como é que funciona a estrutura mais ou menos. Mas ao invés de um protagonista criado originalmente ou já existente, o leitor, que é o protagonista, tendo seu nome aparecendo como SN, que é a sigla para seu nome, ou aquele underlinezinho para preencher o nome, que não tem como preencher, mas vocês entenderam. E são tipo aqueles famosos POVs do TikTok, né, que também vieram disso, em que toda a história gira em torno de você que está lendo. Só que aí isso é um pouco mais complicado de fazer, porque a gente precisa deixar o mais vago possível para que, pelo menos no meu caso, quando eu ia escrever, não dê a entender algo que você não é. Por exemplo, sei lá, eu coloco a personagem é gorda no Imagine e quem tá lendo não é gorda, entendeu? Então eu tentava tomar cuidado quanto a isso. Tinha pessoas que, quando eu escrevia Imagines, botavam características físicas mesmo, e era isso. Mais detalhes. Mas no meu caso eu queria deixar o mais vago possível para qualquer pessoa que fosse ler conseguisse se enxergar na pele do personagem. E eu diria que deu certo. E eu cheguei a fazer um Imagine lesbian, né, um Imagine sáfico da Lisa do Blackpink, mas eu acabei ficando com um bloqueio criativo e eu nunca mais atualizei. E também teve outros Imagines, sem ser de Imagine Gay, que eu também fiz. O pessoal pediu muito pra eu atualizar. E eu falo, gente, eu vou atualizar, mas até hoje eu não consegui dar um bloqueio criativo. Mais detalhes. E fanfics, quando são muito amadas, se tornam famosas. E, consequentemente, livros, como foi o caso de Pro Ralph, que é Shanbaek, mas teve acusação de plágio. E não foi à toa essa acusação. E tiveram fanfics famosas que não viraram livros. Eles me fizeram chorar litros. Por exemplo, a trilogia In, que é Impuro, Impacto e Impulso, que foi excluída, no caso, se eu não me engano, a conta, né, do usuário, não sei dizer o gênero, Ghouls on Fire, que contou isso no Twitter, que a sua conta no Spirit foi deletada, e por isso que foi pro AO3, assim como eu, né? E também tem a fanfic Fallen Circles, da Tinkerback, Universo Paralelo, né, da Puna Muketsai, acho que é isso, e tantas outras que eu ficaria horas falando sobre se deixassem. Tanto que uma vez teve uma apresentação na escola, era pra você apresentar o seu livro favorito. Eu cheguei na frente da sala inteira, isso foi no meu terceiro ano do ensino médio, peguei meu celular e comecei a falar de uma fanfic Shanbaek que eu tinha lido e que eu chorei horrores. Ai, gente, eu amo, bicho, eu amo. Ali foi o começo do Lumine, sabe? Que cá estamos nós agora, momentos. E olha que eu era uma pessoa muito tímida, então foi bem louco eu ter feito isso. Mas, vamos voltar aqui. Eu só lia fanfic de K-pop, né? E por isso que eu escrevia só fanfic de K-pop também. Mas isso eu vou ter que explicar melhor, porque como é que eu migrei de K-pop, que foi o que eu escrevi durante anos, pra de repente videogames. Isso também vai ser explicado, calma. Capítulo 2. Um adolescente solitário e ingênuo com muito amor e idealização no coração. Aqui eu descrevi boa parte dos leitores de 2014.
não sei como é, entendeu? Mas eu comecei lendo fanfics de K-pop, como eu disse, depois que eu conheci o gênero musical em 2013. E ele é muito hétero, nossa senhora. E alguns yaoi, mas eu não conseguia ler os mais 18, né, que tinha nessa categoria, por um trauma de um filme que eu tinha visto. E depois que eu finalmente superei esse trauma, eu consegui ler fanfics gays se pegando já no hardcore, entendeu? Que foi até o primeiro que eu li, que eu tentei ler, depois, quando eu superei esse trauma, finalmente consegui ler bonitinho, foi da Goose on Fire, né? Que era da trilogia In. E assim, inesquecível. Viva as gay! Gay, 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 gay. Pois bem, mas voltando pros héteros, eu fui de Imagine Luhan, eu fui de Imagine Baekhyun, Imagine Rain, Imagine Yugyeom. E a lista é enorme, além de Imagine Jungkook também, que existiu. E era tão legal, sabe? Me veio uma história de amor, mesmo que com SN ou, como eu falei, com aquele underlinezinho pra botar o nome. E ser, pela primeira vez, a protagonista em algo com alguém que gostava de mim, sabe? Aquilo preenchia minha carência e solidão. Então, eis que eu decidi fazer a minha fanfic também, né? Isso no ano de 2013. E eu lembro que 2 anos depois, 2015, eu soube sobre os Imagines também, em que era contando o Tumblr, que você colocava o seu nome, tipo, você preenchia o seu nome, sua idade, tudo. E aí, por meio daquilo ali, você era inserido realmente na história, com todas as suas características, e você interagia com os personagens, né, conforme iam contando a história. E é uma coisa que eu não consegui achar até hoje, entendeu? Mas a minha amiga falou que era incrível. Eu falei, ai meu Deus! Né, mais momentos. Se eu pelo menos soubesse fazer isso, eu faria, com toda a certeza do mundo. Mas vamos seguir aqui. E, bom, a minha primeira fanfic era o meu filme de ação ideal, né? Que eu assistia muito quando eu era criança, então, lógico que eu tinha um elenco perfeito para aquela obra. Que nesse caso, por mais aleatório que possa parecer, o Nicolas Cage ia ser o protagonista, junto com o Godfrey Gall, que infelizmente veio a falecer. A esposa do Nicolas seria a Jennifer Aniston, o vilão, o Johnny Depp, né? E a rival dele, que iria estar ajudando o Godfrey e o Nicolas, seria a Scarlett Johansson. O mais louco é que o plot de 2013, que eu escrevi, melhor, desenvolvi tudo e publiquei em 2014, lembra o plot do meu ex é um espião da Mila Kunis, que eu inclusive só assisti muitos anos depois. Então quando eu vi o filme, falei, peraí gente, pera ainda, opa, como assim, que é isso? Momentos. E eu mostrei na época pra um crush que eu tinha, e ele, que era K-popper também, ele amou a história, e ele me recomendou postar no Social Spirit. Na época era assim que se chamava, né, hoje em dia se chama Spirit Fanfics. E eu pensei, tá bom, né, por que não? E acabei jogando a roda, tá ligado? Só que, quando eu pensei um pouquinho, né, eu joguei ele, comecei a ler as fanfics tudo bonitinho, eu acabei tomando gosto pela coisa, né? E aí comecei a ler, comecei a escrever, e assim foi se tornando um ciclo vicioso. E como eu disse, isso foi o começo de tudo. Depois que eu postei isso, que eu finalmente comecei a, né, fazer as minhas fanfics e comecei a consumir fanfics. Porque antes disso eu não sabia sobre isso direito, nem nada do gênero. Então esse foi realmente o começo. Eu poderia ter começado já contando por aqui, né? Tipo, foi aqui o começo. Mas é que precisava fazer um draminha primeiro também. Então é porque eu esqueci. Mas momentos, vamos seguir aqui. E perdão, né, por ter invertido a ordem, mas detalhes. Pois muito que bem, né? Depois que eu passei a consumir fanfic, tudo bonitinho, eu acabei fazendo a minha versão do Sex and the City, que era, né, da Sarah Jessica Parker, se não me engano, acho que é o nome dela, e das amigas dela. Só que eu fiz a versão male version, né, que no caso seriam, em vez de mulheres na casa dos 40 e 50 anos, seriam homens com essa mesma faixa de idade, no máximo de 30 anos a 50, tá ligado? De gays ricas zoando, né, no Brasil.
e, claro, tendo uma autodescoberta em vários sentidos. Isso, assim, tem muitas camadas e serviu como uma mensagem do meu subconsciente para o meu consciente da dúvida da própria sexualidade do personagem. Nesse caso, sendo o Jin do BTS, pelo Rain do Nuyes. Momentos, gente, momentos. E até me pediram pra fazer como é que eu posso dizer? Um Lemon deles, né, que é o famoso Hot da Sufix Gays. E eu fiz, deu um trabalhinho considerável, porque eu nunca tinha feito uma coisa dessas, mas pra tudo tem um começo. Não sei se eu tenho essa fanfic salva, na verdade é algo que só tem na minha cabeça. Tipo assim, eu lembro que eu postei tudo bonitinho, mas depois que eu perdi a conta, eu perdi o acesso à conta mesmo, né? Que a conta não foi banida, eu só esqueci a senha. Então eu acabei não tendo ela salva e eu trocando, então, né, ficou no ar sobre isso, mas tudo bem. Eu amava fazer personagens de universos diferentes interagindo. E isso é uma coisa que eu faço até hoje. Eu amo, sabe, fazer esse tipo de coisa, fazer eles tendo tanta química que ele acaba shippando, mesmo que fora daquela fanfic eles nunca tenham interagido, sabe? Só que essa é a parte divertida e isso que um escritor de verdade é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer você shippar até o que você não imaginaria que você shipparia, de tão bem construído que é o enredo e a interação entre aqueles personagens e todo o desenvolvimento de relacionamento amoroso que está rolando na sua frente. E foi assim que eu me senti quando eu vi Rose e Alan Wake, Rose e Scratch e também a Jessie com o Tim. Mas isso tem um vídeo apenas explicando sobre isso. E eu estou contando pra vocês porque é relevante pro contexto da coisa toda também. Mas vamos seguir aqui. Pois bem, isso foi se tornando uma coisa que se retroalimentava, como eu falei. Eu lia e produzia, depois produzia e lia, escrevendo tudo que vinha à minha mente e deixando a liberdade me tomar, que nem eu faço nos meus roteiros, né? E também eu sempre assisto um vídeo no YouTube, aí eu acabo fazendo um roteiro, e aí eu gravo um vídeo, e assim, pra relaxar, ou enquanto o vídeo tá exportando, eu vejo um outro vídeo, e assim a coisa vai se retroalimentando. E foi a melhor época em questão de escrita, apesar de precisar dar uma refinada considerável. E eu até lembro que eu vi no filme, acho que era o filme do Miyazaki, eu não sei dizer qual exatamente, mas lembro que era um que o cara tinha um sonho de fazer aviões. Que ele falava que a sua criatividade durava 10 anos, e depois disso era uma vez, era tipo um ciclo de 10 anos. A cada 10 anos tinha um pico de criatividade, depois 10 anos a criatividade full, acabou, e depois voltava, algo assim. E é uma coisa que, pensando agora 10 anos depois, faz muito sentido pra mim. É sobre. Pois tudo que bem, escrever tanto, me colocar na pele dos personagens que eu escrevia, me fez justamente usar as fanfics pra externalizar situações e sentimentos que sempre me machucaram, que me incomodaram de alguma forma e que eu precisava pôr pra fora, mas eu não sabia como. O que se intensificou quando eu conheci o gênero Angst, que são fanfics de angústia mesmo. Eu chorava em todas e dava nota 5 de 5 porque elas eram muito bem escritas. E por que eu amava? Porque, como eu disse, elas eram bem escritas, geralmente quem fazia essas fanfics cursava já faculdade, tipo, por exemplo, uma que cursava física, outra que cursava letras, então não é apenas adolescentes que escrevem aquilo, entende? E as Angst tinham muito drama, mas não um drama forçado, era algo que você conseguia entender mesmo sem nunca ter passado por aquilo, porque justamente pela forma que era escrito e descrito, você saía de lá com uma sensação de angústia ou vazio, dependendo do desfecho. Te deixava muito pensativo com aquilo. Fallen Circles é um exemplo perfeito disso, e Psycho, que foi excluída também, são aquelas histórias que o início é triste pra caralho e o final tu vai pra terapia porque você está à beira de uma crise existencial. Hereditário é leve perto desses dois que eu acabei citando aqui, e eu tô falando muito, muito sério. Tiveram fics que eu nunca tive a oportunidade de ler por terem sido excluídas, mas a minha amiga leu e me contava sobre elas, que a gente chorava junto muito quando a gente contava. Tanto que foi assim que eu conheci o Universo Paralelo e Fallen Circles, justamente por recomendação dela, que mudaram a minha vida completamente. Além de Psycho também, que foi recomendação dela. Uma que foi excluída, mas que eu nunca vou esquecer, principalmente pelo plot twist, que como eu falei pra vocês, né, que é pesadíssima, me fez chorar pra caramba, é o Psycho,
que aquela ali você fica com dó do Kyun-soo, que é do EXO, e raiva do Jongin, que também é do EXO. Aí descobre que, na verdade, tudo que aconteceu com o Kyun-soo naquela história, na verdade, aconteceu com o Jongin, que em delírio fez ser sobre o Kyun-soo. E quando você nota isso, porque tipo rola o plot twist, você fica em completo choque, com muita raiva. E era uma parada muito pesada, porém, infelizmente, que é a realidade de muitos por aí, né? E que eu prefiro não mencionar porque é muito pesado. Então, assim, se eu for comentar sobre essa fanfic um dia, como eu falei, não tenho mais como botar o link dela ou coisa assim porque ela foi excluída, seria só, sei lá, pros membros, caso eu viesse a ter. Porque é algo muito, muito que não teria como eu falar aqui, entendeu? Tipo, pega na tua alma. E que me fez, como eu disse, abrir os olhos sobre essas questões. Mas, né, pra quem quer entender do que se trata, eu vou falar bem por cima mesmo, assim, bem superficialmente, tá? E que justamente a obra que eu vou utilizar de exemplo, que tem um certo paralelo com isso, que é um bom exemplo pra contar do que eu estou querendo exemplificar, é do filme Caçador de Pipas. O plot do filho do melhor amigo do protagonista, né, com o bônus desse filho, no caso da fanfic, ter que se comportar obrigatoriamente como uma garota. Se você não sabe do que eu tô falando, né, de que plot é esse do filho do melhor amigo do protagonista do filme Caçador de Pipas, continue sem saber, entendeu? Continue sem saber, porque é uma das coisas mais aterrorizantes que tem. Ainda mais quando você se lembra que o que o filho tá passando, o pai já passou anos antes, com a mesma pessoa. Então é algo realmente bem macabro aquele filme, muito pesado. E o final não te deixa feliz, ele te deixa com gosto amargo na boca, entendeu? Ainda mais pelo contexto, tudo aconteceu no passado e que acabou meio que se repetindo, só de uma forma até pior, no futuro. Mas como eu disse, eu prefiro não comentar sobre isso no momento, né? Mas vamos seguir aqui. Em momento algum, a autora romantiza as situações, na verdade. Ela escrevia de uma forma que te perturbava, realmente causava incômodo constante. E que dá um alívio quando a vítima se torna vilã depois, né? Ela se vinga daquele que devia ter protegido ela e não ter feito o que fez. E a vingança, assim, maravilhosa, que eu até faço questão de contar aqui, que, se eu bem me lembro, ele joga água fervente no pai. E quando você lê aquilo, você sente realmente uma satisfação, sabe? Tipo, cacetada, finalmente isso aconteceu. Mas, até esse momento chegar, foi angustiante, muito angustiante, Nossa Senhora. A história, né, provavelmente eu conto também, ela foi excluída, né, como falei pra vocês. E eu só achei a capa em uma outra fanfic com um título semelhante, se não igual. E eu digo com tranquilidade que eu chorava a cada capítulo lido. E eu não fui a única pessoa que chorou lendo aquele negócio. Uma coisa que eu amei, e eu não chorei, mas me deixou com aquele sentimento vazio de... ai, a vida não faz sentido. Foi a mascote do vampiro de MG. Né, no caso, autor ou autora MG. E de outras fanfics desse arroba. Que eu genuinamente recomendo. Entendeu? Que não tem só as tristes, tem também as hots, que são mais 18. Só que as que realmente me pegaram ali foram as Angst, entendeu? E por que eu falo isso assim? Soltando aqui brevemente, o Minseok do EXO, né? Ele tem uma doença nas suas hemoglobinas, algo assim, algo relacionado ao sangue mesmo. E assim como a Lady Dimitrescu e essa fanfic foi feita anos antes de Resident Evil Village, o que é muito maluco de se pensar agora, ele precisou consumir sangue, né? Aí, pra poder fazer isso sem que ninguém fique enchendo a porcaria do saco dele, ele toma num saquinho. Saquinho não, na verdade num copo que não dá pra ver dentro, entendeu? Então, assim, ainda bem, né? E ele vai repondo o sangue do corpinho dele. Porém, ele vira melhor amigo de um vampiro, entendeu? Que geralmente precisa também de sangue pra se alimentar. E por isso que o nome da fanfic é Mascote do Vampiro. Só que o final é muito triste, sabe?
Ainda mais pela forma como tudo acontece. Então, eu lia e relia as histórias sempre esperando que o final mudasse, mas o final não ia mudar e eu sabia disso, mas era aquilo, entendeu? Era aquilo. E quando você para pra pensar que existia a possibilidade de que aquilo aconteceu por uma outra fanfic dessa mesma autora ou autor, você fica com ainda mais angústia pensando sobre, sabe? E eu já fiz fic, né, que assim, o topo das paradas de sucesso que eu tive, vamos dizer assim, né, vamos dizer assim, os best-sellers, né, eram os Imagines, mas eu também fiz Fluffies, né, que são as fanfics fofas, que não precisam necessariamente ter algo pesado, algo angst, é realmente só uma parada mais soft. Tá vendo? Foi tudo pro mundo dark, que até pra falar de coisas fofas ficou difícil, né, fazer uma falhadinha aqui. Mas basicamente, como eu falei, os Fluffies são histórias mais leves, softs, fofas, né? E como eu disse, eu já cheguei a escrever também. E as melhores escritas nem sempre são muito conhecidas. E menos ainda chegarão a ser adaptadas, o que dói muito, pra falar a verdade. Mas quem leu sabe o seu valor, sabe? Dedica seu tempo a pelo menos deixar um comentário carinhoso mostrando que vale a pena ter postado aquilo. Foi por meio das fanfics que eu fiz amizades incríveis, que eu criei memórias e aprendi a apreciar a escrita, a literatura, e que eu conheci sobre medicina, e nem é meme, cara. A autora de fanfic, Schambeck, que cursava física, que eu mencionei anteriormente, era apaixonada por medicina, e por isso que ela colocou isso na história com o máximo de precisão científica. E eu, assim, me encantei por aquilo, sabe? Era uma história de criogenia, e se chamava Jetadoré, né, se eu bem me lembro. E comentando sobre essa fanfic justamente no ano das Olimpíadas que se passa na França, é absolutamente cinema. Outra coisa das fanfics é que quem escreve sempre os faz pro hobby e não esperando algo além, né? É realmente compartilhar sua paixão com seus semelhantes, assim como compartilho o meu de Cleon para outros Cleon shippers. O que aconteceu 10 anos atrás, quando eu escrevi a Schambeck, né, nesse sentido também. E nesse meio, tinha a problemática dos ABO, que eu só escrevi porque me pediram muito, e não tenho nem um pouco de orgulho da fanfic que eu fiz, sabe? Que era justamente V-Cook com M-Preg, que M-Preg, pra quem não sabe, é gravidez masculina, no caso de homem cis hétero mesmo, não tô bem cis hétero, mas de um homem que nasceu com, né, uma tromba mesmo e não tem útero, basicamente assim. Como é que ele engravida? Nem eu sei, nem eu faço ideia, nunca me pergunte porque nem eu sei como é que funciona esse negócio, entendeu? Mas a ABO é assim que funciona os M-Preg. E a problemática dos ABO, né, que é alfa, beta e ômega, e são histórias que se passam em universos licântropes, né, de lobisomens ou de lobos mesmo. A problemática era da cultura do não consentimento, né, sobre os ômegas, que sempre me incomodou e por isso que eu não conseguia ler, sabe? E eu não sei se isso mudou, e até por isso que eu não conseguia ler, mas como eu falei pra vocês, me pediram pra eu escrever uma ABO quando eu entregue, eu fui lá e fiz. Só que eu fui mudando o enredo, assim, foram se passando as coisas e tudo, mas, sabe, socorro, sabe, socorro. Uma categoria que eu amava, além de Fluff Angst, era ficção científica, que foi assim que eu conheci o Jetadoré. E era algo tão específico que não irritava, mas me trouxe as melhores obras que eu li e reli até os dias atuais. Foram anos que me trouxeram experiência suficiente para hoje em dia fazer minhas próprias obras, consumir outras e transformar meus vídeos no que eles são hoje em dia. Eu escrevi tantas fanfics por dia, por mês, 300 fanfics apenas na conta nova. Imagina se eu tivesse continuado na conta antiga, que foi excluída, ou na anterior que eu perdi a senha. Lógico que isso viria para os vídeos também. Cada ideia e pensamento minimamente interessante que rende um tema. Se antes se tornava história, hoje se tornam vídeos, que também são uma história de certa forma. E não à toa que foi assim que eu conquistei tantos inscritos e amigos. Eu amo livros, amo fanfics, amo lore de jogos e principalmente
Filmes. Me entristece pessoas menosprezarem as fanfics como se fosse feito de qualquer jeito, ruim e puramente adolescente. Mas é porque essas pessoas só conheceram as fanfics mais absurdas e não viram que, paralelamente, fazendo sucesso tanto quanto, existiam fanfics realmente boas. É um verdadeiro iceberg, e sortudos são os que chegam ao fim dele, que em meio a tantos clichês, mediocridade e memes, porque tem fanfics cracks também, que são as de zoeira, encontram as obras de arte. Eu tenho orgulho e amor pelo que eu faço, e farei o máximo possível de mostrar o lado bom das fanfics para que mais pessoas possam conhecer, apreciar. E foi justamente por uma fanfic que botou o Beckham no lugar do Bad Boy e a SN no lugar da protagonista, o Imagine Beckham, que eu conheci o livro Meu Querido Meu Irmão, da Penelope Ward. Um livro ultra questionável em questão de qualidade para alguns, com nota 5/5 da editora Charny e 4,7 de 5 da Amazon, mas que se tornou especial para mim, mais por questão de nostalgia pela época que eu li, pelo personagem também que eu li, que tem boy traumatizado, subplot de enemies to lovers e muito daddy issues. Dá muita dor do pobre. Ao mesmo tempo que tem muitas camadas sobre a questão de homens ricos e poderosos que se interessam por mulheres incríveis ou em situações de vulnerabilidade para justamente fazer o que bem entender com elas. Isso me trouxe até uma lembrança que recentemente eu li um tweet comentando sobre uma matéria de uma tradwife que tava denunciando a situação que ela tava vivendo, que, cara, o cara é bilionário, entendeu? Ele é herdeiro de empresa de aviação é empresa aérea, algo assim, e o cara simplesmente da janela ir no hospital, velho. Vocês têm noção do que é isso? O cara tem dinheiro pra levar ela pro hospital de Dubai se precisar, e ele só se recusa a fazer isso. E essa sendo apenas uma das grandes problemáticas que tem no caso dessa mulher, entendeu? Assim, são muitas camadas mesmo. E assim, ela era uma mulher estudada, uma mulher que tinha a vida dela, que tinha o dinheiro dela, e que tudo isso foi tirado quando ela se casou com esse cara. E a forma como ele se introduziu na vida dela é o que torna as coisas muito mais macabras, porque lembra demais o filme 365 DNI, acho que é assim o nome do filme. É muito macabro, gente. Eu pensei que aquilo só acontecia assim em filmes ou histórias super problemáticas, mas infelizmente também acontece na vida real e eu estou genuinamente com medo, né, nesse momento. Mas tudo bem, não estando tudo bem assim, mas vocês entenderam. Um dia, quem sabe, né, eu comente sobre esse livro, né, e as suas camadas, porque é realmente interessante. E infelizmente comum no momento em que eu estou gravando isso aqui, né. Agora pode ir, Becca. Depois passa aqui quando a gravação terminar pra gente tomar um café, né? Porque a gente precisa pôr uma fofoca em dia em particular. Eu agradeço a sua visita e espero ter te dado uma boa explicação sobre esse meio que é tão importante na minha vida, assim como de tantos outros. Vá com cuidado pra casa e se esbarrar em alguém, pode ser o amor da sua vida. Ou ser um idol. São muitas possibilidades.